Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sempre lembrando que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista nova e escolhida por você, sugerida por você. Você que escreve para a gente nas nossas redes sociais e também através do nosso e-mail, sugerindo a pauta, o assunto que você quer assistir aqui nas próximas entrevistas. E você, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então inscrevam-se no canal, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Aproveita, dá um like e também divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais. O tema a ser tratado em nosso programa hoje vai ser varizes, como elas surgem e como tratá-las. Solta a vinheta! Ele possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, turma de 1984. Fez residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular. Mestrado em Cirurgia, Nutrição e Metabolismo pela Universidade Federal do Mato Grosso. Atualmente exerce suas atividades na cidade de Rondonópolis. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Márcio Bertocco Meirelles. Olá, Nelson. Eu é que agradeço o convite para poder estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de parabenizar você e sua equipe pela escolha do tema, porque, afinal, nesses dias atuais, a saúde está tão em moda, que são temas muito atuais, e tenho certeza que seus telespectadores irão aprovar essa escolha. Dr. Márcio, segundo os relatos históricos, o primeiro registro que se conhece das varizes está estampado numa estátua de mármore feito há 4 séculos a.C. e encontrada em escavações nas proximidades de Atenas. E passado mais de 2 milênios, as varizes continuam incomodando muita gente. Quem é mais factível de sofrer com as varizes? Os homens ou as mulheres? Bem, Nelson, realmente é verdade. Essa estátua, inclusive, ela tem uma foto dela num livro do professor Maffei. O professor Maffei é um eminente cirurgião vascular brasileiro, e ele foi o primeiro a escrever um livro-texto assim, que pegava toda a especialidade. Antigamente a gente só tinha esses livros-textos principalmente em língua inglesa. E hoje em dia é muito fácil a gente obter textos, por causa que a internet dispõe isso, mas há alguns anos atrás era necessário a gente ter esses livros-textos para a gente conseguir se atualizar. E o professor Maffei, na primeira edição do livro dele, ele já colocou uma foto dessa estátua que foi encontrada nessas escavações. Bem, as varizes, elas são mais presentes nas mulheres até a idade de 70 anos. Depois de 70 anos, isso são estudos que tem na Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, tanto o número de mulheres quanto de homens, eles praticamente se igualam nas varizes. E ela é mais frequente nas mulheres até essa idade, principalmente por causa de fatores hormonais. Além dos fatores hormonais, uma outra coisa que predispõe mais as mulheres também é a gravidez. A gravidez é um importante assim, desencadeador da varizes. Pelo que podemos perceber, as varizes são corriqueiras, certo, doutor? Como elas surgem? É possível preveni-las? Que maneiras são essas? Bem, Nelson, vamos fazer primeiro, antes de eu responder diretamente a sua pergunta, deixa eu fazer uma breve contextualização aqui. As varizes, elas são veias dilatadas. Essas veias são veias, elas estão abaixo da pele e elas, por algum motivo, que vamos discutir um pouquinho mais para frente, elas vão aumentar de diâmetro. E com isso elas ficam, a hora que a gente olha para a pele, a gente vê aquele abaulamento por sobre a pele. Conceitualmente, as varizes são veias que têm mais do que 3 milímetros. Uma coisa que é importante, eu acho que a gente fazer a diferenciação é entre as varizes e os vasinhos, ou telangiectasias, que seria o nome correto.
As telangiectasias são aquelas aranhinhas, aqueles vasinhos que tem na pele, que tradicionalmente, historicamente, eles eram tratados com as aplicações, né? Que você fazia aquelas injeçõezinhas dentro do vasinho para eles desaparecerem, enquanto que as varizes, é, o tratamento para as varizes sempre foi a cirurgia. Bom, há entre as varizes e os vasinhos, normalmente, uma veia que é uma veia que seria um intermediária. Quando a gente olha para a pele assim, a gente consegue às vezes perceber que tem um vaso, normalmente ele é mais esverdeado, enquanto os vasinhos ou eles são mais roxinhos, azuis, ou às vezes uns vermelhinhos e bem fininhos, e essas vezes estão em geral próximas a esses vasos. Essas veias seriam o que a gente chama de veias nutrícias ou veias reticulares, que não seriam varizes, porque elas não têm um tamanho aumentado, mas elas seriam as responsáveis para manutenção dessas telangiectasias. E eu estou falando isso porque isso daí é uma coisa que, dentro da sua pergunta, como é que ela surge, como é que a gente pode prevenir, a veia reticular, com o tempo que essa veia nutrícia, ela pode se tornar uma varize, pode, não obrigatoriamente vai tornar uma varize, mas, que nem o que eu já citei na primeira resposta, a gravidez é um importante modo de desencadear o aparecimento de varizes. Atividades que têm muito impacto, que nem correr, por exemplo, ou ficar. Existia um tempo atrás nas academias aquelas camas elásticas que eles insistiam em falar que tinha amortecedor, mas aquilo lá era também um desencadeador de varizes, aumento de peso. Quem permanece muito tempo em pé ou muito tempo sentado com as pernas para baixo. Agora, é importante também falar que tudo isso só vai aparecer em quem já tem uma predisposição, porque as veias, elas, a parede delas, por onde o sangue passa dentro, a veia ela não é uma camada simples, única, são várias camadas ali. E uma das camadas que tem na veia é a camada elástica. E essa camada elástica, se ela é mais grossa, se ela é mais fina, se o elástico ele é mais resistente ou menos resistente, isso é uma coisa que a gente herda. Então, se dependendo desse elástico e dependendo da atividade que se tem, aí vai aparecer ou não as varizes. É por isso que tem gente que você vê aí que tem muitos que ficam em pé o dia inteiro ou que fazem atividade física extenuante durante grande parte da vida e não vão desenvolver as varizes. Em contrapartida, tem gente que praticamente não fez nada e vai ter varizes. Tem muitas mulheres que durante a gravidez não desenvolve varizes, não desenvolve vasinhos, telangiectasia, não desenvolve nada. E tem mulheres que no começo da gravidez já tem essas veias aumentadas. Então, é importante sim, tem alguns fatores, são esses que eu já falei, desencadeantes, mas é importante saber que as varizes elas precisam ter essa predisposição. A gente não herda que vai ter varize, mas a gente herda o tipo de veia que tem. E dependendo do tipo de veia que tem, essas varizes vão se desenvolver ou não. Eu acho que espero que tenha ficado claro essa resposta. Doutor Márcio, quais são os riscos eminentes que as varizes provocam? Bem, Nelson, as varizes em geral elas assim não trazem risco de vida, vamos dizer assim. As varizes elas podem a queixa principal de quem tem varizes é peso nas pernas. Essa é a que a gente encontra no maior número de pacientes. Tem muitos pacientes que não têm queixa nenhuma, mas no nosso país, por ser um país tropical, onde que há o costume de usar saia, usar short, usar bermuda, ter uma exposição maior das pernas, né, coxa em piscina, praia, ou mesmo na rua, dependendo da roupa que se usa. Então, uma das coisas assim que mais levam à procura do tratamento das varizes é o estético, a queixa estética por causa das varizes.
Uma outra coisa também que tem uma preocupação é se as varizes vão virar trombose. Isso assim, pode ser, mas é muito raro, muito, muito, muito raro. A maioria dos pacientes que apresentam os quadros de trombose, isso daí não tem nenhuma relação com varizes. Então, as varizes, elas assim, trazem peso na perna, tem o efeito estético, que normalmente é uma grande queixa do paciente, é por causa do efeito estético da presença das varizes. E uma outra coisa, e esse é o que assim, é a complicação, vamos dizer, a maior complicação que poderia ter a varize é o aparecimento das feridas, né, das úlceras varicosas. Essa sim dá um desconforto grande, esse é uma causa, inclusive, que a gente chama de um tratamento, é um problema de saúde pública, porque esse daí o paciente fica afastado de serviço, você perde um assunto que está muito em moda hoje em dia também, que é a produtividade, você diminui a produtividade do trabalhador. Então, esse problema da úlcera varicose, da ferida, sim, seria assim, um problema mais grave, vamos dizer assim, quanto às varizes. Doutor, quem precisa ficar mais atento às varizes? Bem, Nelson, mais ou menos em continuidade à resposta anterior, o problema assim, de saúde maior das varizes seriam as úlceras varicosas. Então, essas pessoas que têm ou varizes, já tiveram os casos na família, são, acho que, os que precisam tomar o maior cuidado. Agora, do ponto de vista estético, aí todas as pessoas precisam procurar o cirurgião vascular quando isso aí estiver incomodando, porque a gente fala assim de estética, mas a estética às vezes impede você de socializar. Eu tive inúmeros pacientes que ficaram durante vários anos sem ir com família para a praia ou para a piscina, ou se expor de uma maneira assim, participar de algumas festas que faziam em beirada de piscina, porque elas que tinham vergonha dos vasinhos. Então, isso daí, além de ser uma causa estética, ela passa a ser uma causa de não convívio social. Então, essas pessoas precisam procurar, logicamente, o tratamento com o cirurgião vascular. Porque, apesar de, para quem está vendo aquilo lá ser só estético, mas para a pessoa que tem aquilo lá passa a ser um problema psicológico, né? E que pode, com o passar dos anos, ter consequências mais graves de isolamento social, e que isso sim passa a ser mais preocupante. Não é assim, em termos de saúde física, não o termo da convivência, né? Mas em termos de saúde física, o primeiro que precisa se preocupar é aquele paciente que tem casos de varizes, de úlcera na família, que está aparecendo varizes já, e que pode ser um candidato a ter essa úlcera no futuro, e que isso daí é bem incapacitante. Doutor Márcio, além da genética, do envelhecimento, do ganho de peso, do uso de terapias hormonais e das 2 gestações, no caso das mulheres, existe algum outro fator que contribui para este acometimento? Nelson, uma das coisas que eu até citei mais ou menos no começo, e que eu chamo sempre bem atenção para todos os pacientes, é que quem tem casos de varizes na família precisa ficar muito atento às atividades que têm muito impacto. Então, nem como eu falei já anteriormente, e que felizmente está ficando menos comum hoje nas academias, mas era aquela que algum tempo atrás, aquela cama elástica que as pessoas ficavam, sobe, desce, pula, aquilo lá, apesar de ter aquele amortecedor por causa das molas, aquelas coisas, tudo, mas aquilo lá realmente era
assim, desencadeante, um fator desencadeante importante para as varizes, e não só para as varizes também. Aquilo lá foi o motivo de muitas lesões de tornozelo, de joelho, da parte ortopédica, e também foi um dos motivos de que foi sendo deixado de lado. E, como você falou, o sedentarismo também, se por um lado fazer atividade que tem muito impacto faz com que predispõe ao aparecimento das varizes, o sedentarismo também é uma causa mais ou menos importante no aparecimento das varizes, porque você deixa de, vamos dizer, fortalecer essa veia, fortalecer a musculatura, principalmente, que faz com que a veia funcione melhor, porque os músculos, né, eles seguram mais, às vezes, que são as veias internas, e essas veias internas é por onde, na verdade, acontece a maior parte do retorno venoso, que as veias elas são responsáveis para trazer o sangue de volta para o coração. Então, na cabeça elas vêm de cima para baixo, nos braços as veias vão sempre com o sangue em direção ao coração. Nas pernas, onde as varizes são as mais comuns, você tem as veias superficiais, que são essas que podem ter varizes, e você tem as veias profundas. A musculatura, quando você faz atividade física e fortalece a musculatura, você faz com que essas veias profundas elas funcionem melhor. O retorno venoso seja melhor. E a veia profunda funcionando melhor, ela alivia a pressão do sangue dentro dessas veias superficiais e faz com que seja mais difícil você desenvolver a varize. É por isso que o sedentarismo ele predispõe mais ao aparecimento de varizes, que a princípio pareceria uma incongruência, né? Você faz atividade física e quem faz muita atividade física pode ter varizes, mas o sedentarismo também pode. Então, essa que é a explicação. O exercício físico, ele ajuda, principalmente por causa da atividade, por causa do benefício que ele traz para a circulação profunda dos membros inferiores. Quais são os tratamentos disponíveis para acabar com as varizes? É somente cirúrgico? Não, esse daí, inclusive tem até várias propagandas aí nos meios de comunicação de que são medicações, são verdadeiros milagres, né? Tem medicação para tomar, tem creme para passar, tem um monte de coisa que promete resolver o problema. Na verdade, não existe. Para você resolver os problemas de vasinho e varizes, são esses que nós conversamos aqui até agora. Não tem nenhuma medicação assim que seja eficiente para resolver. As medicações, existem medicações que são éticas, que são prescritas por médicos. Essas medicações, elas não são para resolver as varizes ou o vasinho. Isso daí, normalmente, essas medicações, elas tiram os sintomas. Então, quem tem varize e a perna fica inchada por causa das varizes, tem medicação que você dá que você melhora isso aí. Você vai diminuir esse edema, você vai diminuir a dor. Vai falar que você vai resolver a varize ou resolver o vasinho, isso não tem. E existe uma coisa que essa sim previne o aparecimento de varizes, é muito bom para prevenir o aparecimento de varizes, não funciona tão bem para o aparecimento das telangiectasias, dos vasinhos, que são as meias elásticas. A meia elástica, essa a única coisa que realmente vai prevenir o aparecimento de varizes. Aqueles pacientes que têm predisposição a ter varizes, que sabem que vão ter que ficar muitas horas em pé, e fazer viagem longa, ou que vai fazer coisa que tenha muito impacto, o uso da meia previne o aparecimento de varizes. Não é tão eficiente para o aparecimento de vasinhos, mas para o aparecimento de varizes, esse daí é uma coisa que ele funciona muito bem. Doutor, qual é a real importância do diagnóstico precoce para esses casos? Bem, Nelson, hoje em dia, com o aparecimento dessas novas técnicas que a gente estava falando na resposta anterior, o diagnóstico precoce é porque quanto menor o tamanho do vaso, é mais fácil você conseguir resolver
esse vaso com um tratamento menos invasivo. Então, você tem os tratamentos, o menos invasivo que existe é aquele que você trata só aqueles vasinhos, os vasinhos pequenininhos. Aí, depois desses vasinhos, aí você já tem que tratar aquelas veias reticulares. Depois das veias reticulares, você tem que tratar as veias varicosas. Aí, as veias varicosas, você com um exame de ultrassom, antes da gente fazer esse tratamento, quase que todos os casos a gente pede esse ultrassom, realiza esse ultrassom para ver se não tem as veias perfurantes, que as veias perfurantes são veias que comunicam o sistema venoso superficial com o profundo, que é aquele que eu falei que é importante para evitar varizes também. E se você tiver veia perfurante incompetente, quer dizer que não esteja funcionando direito, você tem que fazer o tratamento dessa veia também, porque se ela continuar ali, ela vai ser a causadora do aparecimento de novas varizes com o passar do tempo. Então, quanto menor for a extensão dos casos, como se você tiver só telangiectasia, o tratamento é muito mais fácil de fazer ou muito mais rápido, né, de fazer do que você vai fazer com quem já tem varizes. É um tratamento que a gente chama de menos invasivo. Você usa técnicas que vão deixar a cicatrização é mais fácil, a recuperação é mais fácil. Então, essa que é a importância de você fazer o diagnóstico precoce para o tratamento desses casos. Existe algum medicamento que possa dar força extra ao sistema circulatório e contribuir para a prevenção do surgimento das varizes? Bem, Nelson, como eu falei, o exercício ele é muito importante para o fortalecimento da musculatura, e esse fortalecimento da musculatura vai fazer com que o sistema venoso profundo funcione melhor, e aí com o sistema venoso profundo funcionando melhor, indiretamente ele vai prevenir o aparecimento de varizes. A não realização dos exercícios físicos, do sedentarismo, além dele propiciar o aparecimento de varizes, ele propicia também o aparecimento de edema das pernas, inchaço da perna, e isso vai dar cansaço, dar indisposição. Então, o exercício ele é importante para que você tenha, a grosso modo, na verdade, uma melhor qualidade de vida. O exercício ele vai dar, porque você evita edema, evita cansaço, evita dor nas pernas. Com isso, você tem uma melhor disposição para fazer as suas atividades do dia a dia. Você vai melhorar com certeza o convívio seu com as pessoas que estão ao seu redor. Dr. Márcio, nosso muito obrigado pela brilhante entrevista. E agora, um espaço para que o senhor deixe os seus contatos para que nossos seguidores possam encontrá-lo. Bem, Nelson, cá entre nós, foi muito gratificante receber o convite para participar aqui com você dessa entrevista. Eu me coloco à disposição sua e dos seus ouvintes. Queria também deixar à disposição, quem quiser, nós temos Clínica Preservar, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, tem um e-mail, clinicapreservar@gmail, clinicapreservar@terra, e tem o site clinicapreservar.com.br. Todos esses meios estão disponíveis para que a gente entre em contato com quem tem alguma dúvida, que queira algum esclarecimento. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Cá entre nós, foi muito gratificante essa participação. Conversei com o Dr. Márcio Bertocco Meirelles. A semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista inédita e sugerida por você. Isso mesmo, você que nos segue nas redes sociais e também que envia o seu e-mail com as suas sugestões. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então inscreva-se, ativa o sininho para receber as nossas notificações, aproveita, dá um like e também divulgue os nossos vídeos caso você tenha gostado. A semana que vem estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá. Solta a vinheta!